Seja muito bem-vindo ao podcast Estética Além do Convencional. Essa é a nossa edição comemorativa da 10ª turma da residência Full Face Harmony e para isso nós estamos recebendo aqui nossos ex-alunos da residência e hoje eu tô aqui com a Evelyn e com a Amanda. Meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada, Lu. Obrigada por aceitarem o convite de participação e vamos bater um papo então sobre a trajetória e a carreira de vocês. Tem uma carreira parecida e tem coisas muito similares e eu quero saber também um pouco das particularidades e como tem sido esse caminhar. Mas antes de tudo, eu quero entender aonde vocês estavam, o que vocês estavam fazendo antes de ingressar na residência. Então, como que era o cenário? Vocês trabalhavam com o quê? Faziam o quê? Estavam pensando o que da vida? Então, Lu, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, esse convite de estar aqui com você, falando aí das turmas da residência, que para mim foi um divisor de águas. Antes de eu ingressar na residência, eu atuava já há 10 anos em laboratórios de análises clínicas e eu trabalhava com gestão de equipes em laboratórios de grande porte. Veio a pandemia, como todo mundo nos fez repensar e me fez repensar muito em outras atividades, em buscar mais qualidade de vida. Eu lidei muito com a doença na linha de frente e eu pensei que a gente precisava cuidar da prevenção, da saúde, né? Buscar a prevenção antes de tratar uma patologia. E daí me veio a estética dentro da biomedicina. E eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto, a querer estudar um pouco mais. Me especializei numa outra clínica, no corporal, e lá eu sempre fui muito curiosa, queria fazer mais, praticar mais, né? E minha RT, ela me falou, olha, Evelyn, para você vir para o facial, eu preciso que você tenha primeiro um básico para você começar a praticar aqui comigo. E eu pesquisei, primeiro eu vi o Full Face 1, isso, lá no Instituto Luiza, antes da residência, e eu fui para o Full Face 1. Foi um intensivão de 3 dias, onde me abriu muito ali do que eu realmente queria. Deu para ter realmente uma noção, né, principalmente a parte anatômica, a avaliação de pacientes. E com o Full Face 1 eu comecei a praticar nesta clínica como estagiária. E daí eu quis me aprofundar mais, né, eu quis estudar mais, entender um pouco mais onde veio a residência clínica. Já estava de saída do laboratório, eu já tinha decidido que eu queria atuar na área da estética, e aí eu pedi meu desligamento e comecei a me dedicar integralmente na estética. Legal. Daí, quando eu comecei a residência, eu já não estava mais no laboratório, eu já estava me dedicando à residência clínica e ao estágio nessa clínica onde eu trabalhava, né, estagiava. Então, antes de eu começar, eu passei por essa transição aí de carreira da análises clínicas para estética e junto veio uma sócia, a doutora Liliane Reis, que trabalhou comigo também lá no laboratório. A gente teve uma afinidade muito grande e depois da nossa saída, nós conversamos. Ela também tinha um projeto de abrir uma clínica, assim como eu, e pensamos, por que não unir o nosso propósito e juntar nossas forças para abrir essa empresa, esse grande sonho. Que legal. E a residência clínica me ajudou muito com a construção da clínica, porque quando eu comecei a residência, eu já estava iniciando... Você já estava no projeto da clínica ali, né? Todo o projeto da clínica. Eu lembro, e foi um projeto muito bem planejado, porque vocês foram de local, de tudo, assim, passo a passo. Muito, Luísa, foi muito bem planejado, foi 1 ano de planejamento, 1 ano de estudo de localização. Quando eu falo que a residência foi um divisor de águas, porque a princípio eu enxergava a residência clínica como parte técnica, né? E não era isso que eu encontrei. Encontrei muito mais do que a técnica, né? Eu consegui um apoio na parte de registro da marca, eu consegui um apoio na parte de administração, organização de estoque. Então, toda essa parte administrativa, como a gente fala, aquela parte chata... Que a gente não formou para fazer isso, né? Eu consegui ali na residência. E
tanto a VIP Biomedicina hoje, que é o nome da minha clínica, tem ali dentro pessoas que contribuíram, como a Bruna, na parte da pasta sanitária. Legal. Ela que fez toda a nossa parte. Ficaram aí desse caminho da residência com você. Praticamente, todos os profissionais da residência foram comigo para a clínica, para me auxiliar. Eram pessoas que eu tinha referência e que eu tinha confiança, né? Então, a Bruna fez um trabalho impecável da pasta sanitária, a Gabi... Tô com o meu registro da marca em andamento. Legal. Ontem eu recebi o ok do registro da minha marca. É uma coisa de um processo, né? A gente fica ansioso. É um processo longo, né? Nós sabemos, mas estamos sendo muito bem assessorados pela equipe da Gabi. Legal. E mais do que isso, né? Eu falo que a residência, além de ter me preparado tecnicamente, eu falo que a gente, comentei isso com a Amanda, que a gente sai bom e depois a gente melhora com a prática. O dia a dia, ele é soberano. O dia a dia. E eu falo que nada melhor do que o conhecimento, a base muito bem feita eu tive ali na residência, porque na hora de eu estar eu ali com o meu paciente, eu posso ter meus medos, minhas inseguranças, mas eu sei o que eu tenho que fazer. Então, se eu vou com cautela, devagar, funciona e dá certo. Legal. E a gente vai aprimorando e eu venho aprimorando e crescendo dia a dia. São 2 anos que nós terminamos, quando foi? A gente estava tentando puxar isso assim, tem 2 anos. 2 anos. É muito rápido, né? Muito. 2 anos, parece que tem muito mais. Parece. E quando a gente olha para trás, o quanto a clínica cresceu, o quanto eu cresci enquanto profissional, é muito gratificante, assim, vale muito a pena. E eu sempre indico, né, as colegas que sempre me perguntam, né, onde que você fez, onde você especializou? E eu sempre indico. Ai, que porque bom. A gente sabe que a gente sai pronta, de verdade. A gente fica muito feliz com isso. E você, me conta, onde você estava antes de tudo começar? Eu já estava na área da estética, né, antes. Na verdade, eu fiz uma transição de carreira super impactante na minha vida. Mas, assim, eu trabalhava na área hospitalar, fiquei durante 7 anos trabalhando em hospital. Mas eu senti, meu coração gritava por outros desafios. E todo mundo sempre falava comigo, vai para a área da estética, tem tudo a ver com você. Então eu fiz essa transição, foi assim, difícil, mas eu fiz, né, comecei a fazer a pós, eu estava trabalhando no hospital ainda, e lá dentro eu conheci você, né, na minha pós, você tinha dado na pós. E a gente, né, teve uma conexão ali na pós, eu falei assim, gente, preciso começar a fazer cursos. Então, lá no instituto eu fiz todos os cursos, não tem nenhum que eu não fiz. Nenhum Gabaritou. Curso. Eu gabaritei lá no instituto, juro. Lá desde cima, assim, não era nem lá embaixo ainda. Não tinha descido ainda. Então, eu fiz todos os cursos lá. Me encontrei, né, na parte facial, capilar. E fiz realmente todos os cursos lá dentro, né? Mas eu sentia falta de uma constância ali, pegar o paciente desde o início. A gente vai fazendo muitos cursos, né, ao longo de tudo, assim, mas eu sentia falta dessa constância, assim, de pegar o paciente desde o início, sentir o retorno dele, como que era. Eu acho que o retorno é um ponto principal, assim mesmo. E a residência traz isso. A gente consegue acompanhar a pessoa por um período ali. O longo prazo ali, né? O plano de tratamento sendo criado, executado, tudo que vem com o paciente ali, que é a clínica de verdade, ela é assim. É o resultado, né? Sentir ali a experiência do paciente, ele trazer esse retorno pra gente. Então, eu sentia falta disso, assim. Eu tinha feito muitos cursos, mas igual a gente tá falando, é muito rápido ali. Então, eu sentia falta e queria uma coisa maior mesmo. Foi quando eu decidi fazer a residência. Foi muito bom, porque durante a residência, assim, eu tive vários insights, igual você tá falando, muita gente, né, que foi professor nosso ali, está com a gente até hoje, a gente sempre entra em contato para discutir várias várias dúvidas ali, e foi quando eu também, a mesma coisa da Evelyn, que estava montando o espaço dela, eu também estava criando né, a minha clínica, a minha marca, tudo que eu queria ali. Então, para mim foi muito importante a residência, foi realmente um divisor de águas, assim,
por causa da parte muito técnica também, apesar que já tinha feito muito curso, mas assim, foi também uma certeza. Eu não sei se é porque eu falei, nossa, eu vou assumir uma responsabilidade, montar o meu espaço, a minha clínica. Aí a gente fica assim, nossa, será que eu tô preparada mesmo para isso? Será que é isso? Será que é meu propósito? Então, assim, quando eu fiz a residência, eu falei, nossa, não, eu sei o que eu sei trabalhar. O que eu preciso fazer. Sei, exatamente. E você já atuava, né, em um espaço assim, você já estava quase que, acho que quem via de fora era, tá tudo certo, mas precisava de mais dentro de você. E aí hoje eu acho que na hora que a gente olha, quem vai na clínica e vê, fala, não, tá vendo? Tinha uma coisa ali realmente para florescer a mais e que é uma coisa muito bonita, né? É muito legal. A gente precisa, né? A gente que é profissional de saúde, assim, de estética, a gente fica preocupado. Nossa, eu sei, eu sou boa o suficiente. Não, e o que tá acontecendo? Porque a gente é bombardeado por tanta coisa, tanta informação na internet, né? Tanta gente, nossa, é só sucesso que as pessoas mostram. E aí você também fica muito se questionando. Então, a partir do momento que você tá ali, igual a gente na residência, todo mundo profissional, começa a conversar com todo mundo, você fala, não, eu sei, eu sou boa. E, né, cada um com a sua essência, claro. Mas foi muito importante pra mim. Ai, que bom. Então, as duas vieram de uma transição de carreira, assim. Sim. Pensando em transição, como que vocês acham que é o melhor jeito para isso acontecer? Porque não é uma coisa... Eu sinto muito que os alunos que chegam de uma transição imaginam que toda a trajetória ela vai ser abandonada. E eu vejo que, na verdade, não. Ela só muda, mas tudo que você fez até então tem muito valor. Você desenvolveu várias habilidades que são importantes. Sim. Mas mesmo assim, dá muito medo. As pessoas têm muito receio de fazer uma transição. Então, o que é importante? Como que vocês acham que isso pode ser mais leve e trazer mais segurança para o profissional que quer fazer uma transição de carreira? Ô, Luísa, isso que você está trazendo é importantíssimo, né? Porque eu, como biomédica, eu tenho a habilitação em análises clínicas, porque eu não consigo imaginar o biomédico sem análises clínicas, e eu atuei 10 anos em laboratório. E hoje eu estou na área da estética, só que análises clínicas, elas não saem de mim, né? Porque eu preciso de analisar um exame, eu preciso de pedir um exame para um paciente, eu preciso de fazer uma leitura de um exame também, eu preciso de suplementar se for necessário. Então, a análises clínicas, ela continua em mim, assim como a imagem, o controle de qualidade dentro da clínica. Eu digo que hoje eu só tenho uma atividade fim diferente da que eu executava anteriormente, né? Legal. Mas as responsabilidades de gestão, as responsabilidades com o paciente, com o negócio, elas são as mesmas, né? Então, quando um aluno, né, um profissional pensar em fazer uma transição de carreira, primeiro pensar, olha, eu só vou fazer uma outra atividade, mas o que eu construí ali nos meus 20 anos de experiência, ele não foi em vão, só é mais uma bagagem para trazer para o que eu faço agora, né? Então é isso, e ter certeza do que quer, porque eu acho que a área da estética, a saúde, o cuidado com o paciente, eu faço muito por amor. Eu não faço só por uma atividade ou por um status, ou porque eu tenho uma clínica, não. É porque eu, assim como a minha sócia, Liliane, nós temos um propósito de levar saúde, bem-estar, de cuidar da prevenção do nosso paciente, de resgatar aquela autoestima que muitas vezes estava perdida, né? A gente recebe pacientes na clínica com histórias tristes. E quando o paciente sai dali feliz, renovado, com a autoestima renovada, para nós isso não tem preço. É muito especial. É muito especial. Então, a clínica hoje, a VIP Biomedicina, ela é mais do que somente, né, o fazer um bioestimulador, um preenchedor. Isso é o detalhe. O principal é o gostar, é o amor no que a gente coloca em nossa profissão. Então, acho que isso é o primeiro passo, né? Quando eu pensei nessa transição, não quero mais essa gestão em laboratório, eu
vejo um propósito no cuidado com o outro de forma preventivamente. Então, eu vi um sentido. Então, isso é importante, ter sentido, né, no que a gente se propõe fazer. Legal. Acho que isso é o principal, Luísa. E é o que precisa realmente motivar ali, né? A gente, pra poder fazer, até porque sem propósito eu acho que a gente não se mantém, porque tem muito percalço, tem muita coisa que vai acontecer, como em todas as áreas e tudo que a gente faz, e precisa mesmo Alinhado. tá focado, Você sabe por que você tá fazendo aquilo ali. É isso. E aí? Eu digo que, assim, transição de carreira realmente não é fácil, mas a gente consegue. Eu acho que é isso. O primeiro ponto é você ter certeza do que você quer, né? Aonde eu estou agora, não faz sentido para mim mais, ou não estou feliz, foi o que aconteceu comigo, eu senti, meu coração me pede para não ficar aqui, eu quero outros desafios na minha vida, e eu fui correr atrás disso. Mas assim, acho que de uma forma muito tranquila, conversar com pessoas do seu ciclo, e também é legal a pessoa, às vezes, procurar alguém, me identifico com tal tipo de profissional. É legal você procurar aquela pessoa que também fez uma transição de carreira, para ela te contar como que foi esse movimento e tudo, mas assim, tudo com bastante tranquilidade, com leveza, e, né, ter certeza do que você quer, e não desistir. Não desistir mesmo, assim, é claro, é difícil, é desafiador, a gente fica com medo, mas assim, vai com medo mesmo, porque no final dá certo. Dá super certo, né? Quando você tá fazendo aquilo que tá alinhado com você, com a sua essência, com o seu propósito, eu acho que não tem por que dar errado. Funciona. Então vai. Eu esses dias estava lendo uma frase falando isso, assim, se não deu certo, assim, na verdade, só não vai dar certo se a gente para no meio do caminho. Porque se você continua, não é o fim para você falar que não deu ou deu certo. Você tem que continuar e ir vendo, né, que uma hora alguma coisa vai acontecer. Pode não ser aquilo que talvez você vislumbrou naquele tamanho, mas alguma coisa ele vai acontecer, né? Os maiores empreendedores, eles falam isso, né? Assim, os primeiros anos ali é difícil, mas é porque ele não desistiu daquilo. Então tem que não desistir. E precisa dar prazo, né? Um negócio, ele não é sustentável, né? Vocês duas sabem. Não. Na hora que você abre ali a clínica, você não tá vendo dinheiro. No máximo, você tá vendo retornar o que você investiu. Isso. Mas você investiu de algum lugar, né? Você precisa de uma fonte de investimento, assim, para que as coisas aconteçam. Exatamente. E a mesma coisa, independente se a pessoa vai montar um consultório, uma clínica, ela vai atender em parceria em outro lugar, porque ela passa a ser uma empreendedora individual ali. Então, ela pode não ser uma empresária, de Exato. ter uma empresa, mas uma empreendedora né? Então, tem essa diferença dos dois. Entre e normalmente a empreender e pessoa que faz empresário. essa transição de carreira, ela veio de uma CLT. Ela veio de uma CLT e vai passar ali. Então, é realmente desafiador. Mas assim, uma dica. É muito melhor. Muito melhor. Com certeza é melhor. Verdade, assim. E eu acho que ter um negócio seu, né? Assim, eu sinto isso. Você conseguir dar a sua voz para um tipo de negócio é quase que um filho. Eu acho que ter um filho deve ser isso, assim. Você conseguir olhar e falar, cara, isso aqui é um legado meu, aqui eu tô falando da minha verdade, aqui eu tô falando do que eu acredito. Eu falo que é uma dedicação 100%, né? É diferente, porque às vezes CLT a gente fala assim, eu trabalho 8 horas por dia, né? No nosso negócio, a dedicação é 24 horas, né? Eu falo que eu saio da clínica, mas a clínica não sai de mim, e a gente continua pensando e teve ideias na hora, a gente quer colocar já em prática. Quantas vezes eu já acordei de madrugada com um pensamento que eu tive, falei, deixa eu anotar isso pra eu não esquecer. Mas isso é muito bom, né? Isso é muito eu bom. acho muito bom. Eu tenho muito isso na hora do banho. Quando eu tô tomando banho, eu tenho tanta ideia que eu falei, eu tenho que começar a levar o celular. Eu sonho, acredita? Você sonha? Eu sonho com a ideia. E você lembra? Lembro. Que bom. Eu sonho, às vezes eu acordo, anoto. Eu sonho muita coisa. Muita legal. coisa. Por exemplo, o nome da minha clínica, né, Florella, foi um sonho meu. Olha só. Gente, que legal. Legal. Sonho. Então, assim,
É diferente, né? É diferente. Eu falo que trabalho muito, mas quem quer empreender não tem que ter medo de trabalho, não tem que ter preguiça. Eu falo que na área da estética, principalmente, para tocar uma clínica, além de trabalhar muito, precisa estudar muito também, porque o conhecimento, ele abre portas, ele é libertador, então precisa ler muito, precisa estudar muito, e sempre tá buscando atualidades. Não dá para parar. É muito rápido, né? Tudo um muito mercado rápido. muito rápido. E o bom, por exemplo, lá do Instituto, a gente acaba criando comunidades. A gente acaba ficando muito próximo um do outro. Igual, a gente tem grupo nosso até hoje. Nosso lá que a gente conversa toda semana. E as pessoas, né, ali o tempo todo, né, a pessoal saiu todo ali da residência, joga todo mundo ali dentro de uma mesma comunidade. Às vezes uma dúvida de uma pessoa que ela joga ali vai te ajudar futuramente, de certa forma. Com certeza. E te dá a liberdade. Essa semana chegou uma dúvida, e aí eu tava começando a responder, e eu vi que uma outra pessoa respondeu, e eu falei, deixa eu sair, porque é legal a troca entre os profissionais ali, né? E aí eu entro para dar minha opinião, mas eu gosto de ver essa troca entre vocês porque é muito saudável e traz outra visão. Então, nessa pergunta mesmo que veio, quem trouxe a visão de fora foi uma dúvida de um tanto de bolinha depois do bioestimulador. Eu não tinha pensado no creme de massagem. Sim. Qual creme ela tá usando para fazer massagem? Eu olho e falo, cara, realmente, verdade. Sim. Porque pode ser. É um período de uma semana depois. Não é do bioestimulador que surgiu, mas ela ainda tá fazendo a massagem. O que ela usou? Então é legal isso mesmo, essa troca. Eu gosto também, eu paro pra ouvir. Responde rápido. Porque como é muita gente, responde muito rápido. E cada um tem uma experiência, é legal porque rápido as pessoas respondem. Então a gente fica... você se segura, né? Ali, sim. Eu vejo. Não, tem um apoio. Eu falo que esse apoio, que a gente... você vê, nós terminamos a residência há 2 anos. E a gente tem esse apoio até hoje. Tem essa troca até hoje, né? E o horário que você chamar, a gente tem esse retorno, sabe? E isso que eu ia falar sobre esse grupo, que eu acho muito interessante quando você fala assim, às vezes é interessante a troca de vocês ali que já fizeram a residência. E o que eu sinto às vezes? A gente passa a ter autoridade, né? Porque eu consigo ter já aquela visão e te falar, não, isso foi esse pode ter acontecido isso e isso. E você ou quem tá ali no grupo deixar a gente conduzir, isso nos dá autoridade, né? Olha, elas estão certas, né? Porque se elas estivessem equivocadas, você entraria, você faria uma correção, né? Então, isso é muito interessante, assim, que nos dá autoridade e nos dá confiança, né? Eu falo que entra um aluno e sai um profissional, né? E a gente precisa dessa troca mesmo, em qualquer ponto da nossa vida, porque vocês não podem ser, né? A gente não pode ser aluno sempre. Chega uma hora que a gente precisa ir atuar. E como, né, nós somos movidos por resultado dentro do consultório, eu acho que todo professor é movido por aluno confiante. Que é o tipo de resultado quando você ensina, é o aluno conseguir executar. Então, ver vocês executando das diferentes formas. Ontem a gente estava aqui conversando, o João estava falando, eu não quero empreender e ponto, eu não gosto disso. E ok, mas ele atua, ele trabalha e ele é perfil, né? Ele fala, eu gosto do paciente chegar, eu tô sentado com ele e eu quero fazer aquilo. Tudo certo. Cara, tá tudo certo. Com certeza. É vida que segue, né? É isso mesmo. E empreender realmente traz muitos desafios. Para vocês, qual o maior desafio de empreender hoje? Eu vou te dizer, são tantos desafios, mas... Acho que o primeiro desafio nosso é porque a gente já acorda com uma despesa, né? Uma despesa que não é pequena. E assim, eu falo que entra mês, sai mês, a gente começa, é como se não fiz muita coisa esse mês, não, comecei do zero de novo. Eu tenho isso também, esse negócio de meta, acaba comigo, você fala, cara, tava tudo certo, tá dia tudo 30, certo. dia 1º já não tá mais. Que coisa chata. Isso é super desafiador, né? Porque está movido
a fazer acontecer e aquela engrenagem rodar dia a dia, né? Então, acabou dia 31, acabou, amanhã já é 1º, começa tudo de novo, estamos zerados, né? E aí? Então, a gente tem que se reinventar sempre, não ficar na mesmice. Então, às vezes, a gente percebe que tá muito... Não, tá parado, tem que fazer alguma coisa. A gente já dá uns insights, a gente já começa a se movimentar, ou gravar algum vídeo, ou fazer uma publicidade, ou pensar numa campanha promocional. A gente tem que estar sempre se reinventando, né? Então, eu acho que esses são os desafios enquanto empreendedor, né? E a gente tem os desafios com os nossos pacientes, né? Cada paciente é um, o desafio dele vir, me encontrou, já gerou uma relação de confiança, mas de eu fidelizá-lo ali, e de tantas clínicas ele me procurou, né? Então, o que ele viu ali de diferente? Entender seu diferencial. Entender e eu quero fidelizá-lo, né? Eu quero que ele continue comigo. Também é um desafio. Legal. Eu acho que o desafio financeiro sempre vai existir. Eu acho que, né, qualquer um que você conversar, não importa. Mas eu acho assim, muito desafiador também você estar sempre ali alimentando a equipe, gerenciando, por exemplo, o tempo, porque a gente não é só empreendedor, né? A gente atende, a gente tem que gerenciar o estoque, aí a gente tem que pensar na experiência toda do paciente lá dentro. Eu brinco assim, às vezes eu tô lá atendendo, a minha secretária me manda mensagem assim: as cápsulas de cappuccino acabaram. Aí eu falo, nossa, eu tô no meio de um atendimento. Não pode ser assim, acabei de abrir a última caixa de cápsula, para amanhã precisamos de uma. Tipo isso, o saco de lixo acabou. Então, é muito desafiador, né? A gente tem que gerenciar tudo ali. Quando a gente tem uma equipe maior, ok, né? Mas assim... Não, mas eu acho que não passa. É sempre assim. Estoque também é uma das minhas maiores dificuldades, onde a gente já testou diversos formatos, mas alguma coisa sempre vai faltar. Sim. Esse final de semana mesmo, a gente estava tendo curso, aí de repente as meninas falaram, a gente vai pedir coca onde? Aí só baixinho ali no cantinho, aí você fala, quê? É que eu esqueci de colocar pra gelar. Não é nem que não tem. Tem, mas não dá pra servir, porque você vai servir um refrigerante quente. Como que você vai fazer? Então, depender de pessoas realmente é uma parte que... Desafiadora. E que não tem como você crescer se você não tiver pessoas. Isso. É impossível. E coisa, por exemplo, que igual você tá falando desse aluno aí. Não quero empreender, vou fazer a parceria aqui, vou atender. É muito diferente, porque ele não vai ter esse tipo de situação, por exemplo. Ele tá sublocando um local, enfim. Então, a pessoa que tá oferecendo aquele serviço para ele, vai estar tudo certo ali. Igual ele não quer saber se tá faltando uma cápsula de cappuccino ou não tem um saco de lixo na sala dele. Mas agora a gente que escolheu empreender, ter um espaço... vai ter esses desafios, não tem jeito. Isso tem um custo. E a pessoa, ela precisa entender que se ela não tá com esse problema pra ela tá pagando pra não ter esse problema. Exato. Porque eu acho que as pessoas veem, às vezes, assim, nossa, mas... por exemplo, tô atendendo lá na clínica da Amanda, a Amanda ganha demais. Não, a Amanda não ganha demais. A Amanda não termina o serviço dela às 6. Ela vai pro supermercado comprar a cápsula de cappuccino no horário que ela não queria, né? Pensar na campanha comercial, acordar de madrugada para poder ter a ideia nova do que vai acontecer. Isso tem realmente um custo, né? Quem não... E tá tudo certo. Eu acho que as pessoas, elas só precisam começar a normalizar isso, assim, o empreendedor, ele tem um trabalho, mas quem tá ali servindo não tem e paga-se por isso, né? Precisa vir, porque senão a gente viraria uma ONG. Exatamente. E nós não somos ONG. Nós temos uma empresa e o princípio de toda empresa é que ela precisa ter lucro para sobreviver. Sim. Né? Não é só para deixar o dono rico, é para sobreviver. Então, eu sinto que isso também é um ponto... difícil das pessoas aceitarem assim, e conseguirem levar.
Hoje, quantas pessoas você tem com você? 6. É bastante gente. 6 e assim, a gente tem algumas parcerias. Por exemplo, eu não tenho uma nutricionista que fica lá atendendo o tempo todo. Aí a gente tem parceria. Eu não tenho uma dermatologista atendendo o tempo todo. Então, assim, às vezes, dependendo de um tipo de demanda, a pessoa vai. Sim. Mas fixo mesmo, nós somos 6 lá. Legal. E você, Ellie? Lá na clínica, sou eu e a Liliane, que a gente realiza os procedimentos injetáveis. Tenho 2 nutricionistas, tenho uma esportiva e uma que cuida da saúde da mulher 40+. Legal. Tenho uma esteticista, que é uma parceira nossa, que faz toda a parte de massagens, drenagens, limpeza. E eu subloco uma sala para uma esmalteria que a gente tem lá. Ah, que legal. Eu tenho esse serviço lá, fizemos uma parceria e preparamos esse espaço, então lá é uma esmalteria, esmaltação em gel, que eu subloco. Então tem mais 2 profissionais que trabalham lá. Então eu tenho mais ou menos umas 7 pessoas lá na clínica hoje. E você sente que tem essa troca de... O profissional que chegou, por exemplo, pela esmalteria, a gente conversou isso no episódio anterior de a Camila Vanelli, hoje tem um salão de tudo, né? Ela faz unha, cabelo, e ela consegue ter uma conversão muito grande desse paciente que entra por um procedimento de ticket muito baixo para um procedimento estético de um ticket mais alto. Muito, Luísa. Quando a gente pensou nessa proposta, na verdade, foram as profissionais que trabalham na esmalteria que fizeram essa proposta em trabalhar lá na clínica, né? Então aí, eu e Liliane, nós pensamos, será que não vai dar conflito, né? Porque públicos diferentes, o nosso negócio é diferente. Mas depois nós pensamos, tudo é beleza. E a pessoa que procura por uma unha, ela também procura por um botox, ela procura por um bioestimulador. E já vai estar lá dentro. Público, é o mesmo público, né? E para nós... quanto mais pessoas circulando dentro da clínica, para nós é muito bom. É mais visibilidade, é mais divulgação. Se não for a mocinha da unha que vai fazer, às vezes ela vai me indicar para uma amiga que pediu uma indicação criou alguma conexão com você uma conexão ali, né? E acontece de vir delas, né, delas já estar lá dentro e delas quererem uma avaliação. Então, isso tem acontecido muito. Então, tá sendo muito bom. E ao contrário também, as minhas pacientes de querer fazer as unhas lá. Já tô aqui, será que eu consigo horário? E aí é uma troca. E já aproveita e já faz tudo lá dentro, né? Legal. É uma troca, é uma parceria boa. Legal. O meu é interessante, porque onde eu montei a clínica é uma área comercial de Belo Horizonte, está na Savassi. Então, só tem empresas lá. Então, passa um público muito, muito grande na porta. Então, a gente fez várias estratégias assim. E o legal eu tinha certeza também, né? Quando eu fui montar meu espaço, assim, foi muito surreal, assim, o que aconteceu. Mas do lado é um salão. E aí eu falei, nossa, eu fiquei com medo quando eu passei lá. Eu falei assim, gente, como é que eu vou fazer? Porque um salão aqui do lado tem alguns tipos de serviço que eu ofereço, inclusive parte de sobrancelhas, limpeza de pele. E eu fiquei com medo num primeiro momento, mas foi ao contrário, me surpreendeu muito, porque é como se fosse uma leve galeria, assim, e eu não podia oferecer o mesmo serviço da pessoa e vice-versa. Então eu fiquei com medo, receosa, mas me surpreendeu muito porque a gente fez uma parceria super legal. Que legal! Muito, muito legal. Então o pessoal lá do salão vai muito lá na clínica e o pessoal às vezes está esperando lá na recepção, assim, levou uma acompanhante, a gente fala para ir no salão do lado. Então e esse salão tem muitos anos que ele já tá lá, então a gente conseguiu, ela tem muita cliente, gente ali da região mesmo, então o pessoal vai lá na clínica demais. Que legal. Mas eu lembro de você falando do ponto e do salão estar ali, e aí tem um combinado pelo condomínio que não pode oferecer a mesma coisa? Pelo condomínio. São 6 lojas virada pra rua. Não é igual, por exemplo, você que tá realmente dentro de um shopping ou dentro de uma galeria. Mas o condomínio toma conta lá e tem uma mesma proprietária que é a dona de todas as lojas.
Então ela consegue ter um controle muito grande disso. Ela tem, então a gente acaba assim, né, pra não competir um com o outro. Mas não tem nenhuma clínica na região ali, sabe? Então, não foi muito bom. Tem Legal. muito salão, mas clínica mesmo não tinha clínica. E vocês, as duas estão em um ponto que tem muitas empresas, né? Porque lá também, você tá dentro Eu do... tô no coração da Savassi mesmo, tô você dentro tá do Quinta dentro do Quinta Avenida. Avenida. É. E as pessoas dessas empresas, é um público de vocês? Muito. Que é muito fácil você muito. pensar. Você tá trabalhando e aí você corre ali, você faz uma coisa, você não precisa se deslocar, né? Sim, lá dentro do shopping, a gente já conquistou muitos pacientes. Porque lá tem o shopping, que são os 3 andares de lojas, e ainda tem um prédio comercial, né? Do Quinta Avenida. Então, eu estou bem ao lado do restaurante principal. Então, as pessoas descem para almoçar, passam em frente à minha clínica, né? Consegue ver, Então, né? o horário de almoço, principalmente, é o horário que a gente tem muita visibilidade, é o horário que eu gosto que todo mundo fica ali na porta, com os foldings, porque é o horário que eu tenho muito movimento, né? E é o horário que as pessoas estão parando, olhando vitrine, porque a gente teve essa preocupação de fazer uma clínica com vitrine. Legal. Tipo um aquário, a gente fala de efeito aquário, em que as pessoas passam e veem tudo que está acontecendo lá dentro, de uma forma bem transparente. E esse horário as pessoas estão ali lendo, olhando a vitrine, e também é um momento que a gente tem também de abordar, convidar para conhecer a clínica, né? E muitos pacientes nesse horário querem aproveitar para uma massagem, querem aproveitar para uma limpeza de pele. Legal. Então, que estão ali, ou trabalham lá dentro, ou estão ali na redondeza que vão almoçar no shopping. Legal. E agora uma pergunta muito para reflexiva. Pensando na trajetória de vocês, o que você olha para trás hoje e tem muito orgulho de ter feito? Eu acho que o meu, com certeza, foi eu ter encarado de frente essa transição de carreira e eu ter conseguido abrir meu espaço, porque eu sou uma pessoa, assim, que tem muito medo, assim, muito medo. Eu sou de uma família, assim, sabe? Muito medo, muito cautelosa. Nossa, eu acho que, assim, tem que estar tudo muito perfeito para eu conseguir, às vezes, dar um passo. Porque tem gente que não, é muito tranquilo. Vou dar um passo aqui, vamos ver o que vai acontecer. Se isso não der certo, eu volto para trás. Não, para mim não existe isso. Para mim, assim, ou vai dar certo ou vai dar certo. Mas, assim, até tomar essa atitude é difícil para mim, assim. Então, para mim, um momento de transição de carreira foi muito difícil, muito desafiador, mas eu olho para trás, aconteceu muita coisa comigo para Deus mesmo falar comigo, você tem que sair daí, esse lugar não faz mais parte de você. E eu mudei tudo, eu mudei completamente, assim, meu jeito de ser, meu jeito de vestir, meu jeito de falar. Nossa, assim, as pessoas olham e falam assim, nossa, Amanda, você não é a mesma pessoa, você precisava realmente disso. E foi muito desafiador para mim também abrir meu espaço, assim, eu ficava com muito medo, nossa, como que eu vou fazer para pagar as contas, como que eu vou abrir um espaço, como que eu vou ter esse dinheiro, como que eu vou empreender, como que vai ser, nossa, como que eu vou atender. Quando você achou o lugar, eu lembro que você foi tipo assim, aqui, eu preciso, eu lembro que ainda ia levar um tempo, não era? Você falou, não, eu vou ficar fechada acho que 6 meses. Aconteceu alguma coisa assim que não é agora que eu vou abrir, mas eu vou esperar ainda um tempo Eu tava procurando um lugar, eu já queria no mesmo lugar onde eu já atendia, na região, e fiquei procurando ali muito tempo. Eu queria um lugar realmente de porta pra rua, eu queria que as pessoas vissem aquilo, porque eu tinha vindo de um lugar que era em prédio comercial. Então, assim, a gente acaba ficando muito refém de divulgação, de internet. A gente sabe, né, essa parte toda, o quanto é difícil. Então, eu queria um lugar de porta para rua, então eu estava procurando ali, procurando a região, então tinha muita coisa, né, por detrás disso. Mas, assim, igual você tá falando, foi certeza, assim, tava eu e meu esposo, assim, procurando
um lugar, ele falava assim, vamos pegar todos os domingos, a gente vai sair em Belo Horizonte, na região, e vai olhando, porque na internet é diferente né, de ver fisicamente. Ele falou assim, a gente vai olhando assim, e o que chamar a atenção ali no lugar, no espaço, a gente entra em contato, vamos ficar olhando as placas de aluga-se. E aí, ele ficou falando comigo, nós vamos passar lá em frente. Meu marido trabalha na esquina e eu trabalho no meio do quarteirão. Ele falava comigo assim, vamos passar lá onde eu trabalho, lá perto, porque tem uma loja lá e eu acho que vai dar certo. Eu falava assim, não, eu não quero. Não quero lá, eu não quero. Eu quero mais pro lado de cá, né, onde eu já atendia. Aí ele falava comigo, por favor, vamos passar. Eu falava, eu não quero, Bruna. A gente chegava a discutir mesmo. Eu falei, eu não quero. E aí ele falou comigo um dia, assim, num domingo chuvoso, já tava de noite. Ele falou assim, nós vamos passar lá em frente só pra você ver. Não tem problema. Eu falei assim, não, mas eu não quero passar lá, vamos embora pra casa. Ele falou assim, mas eu vou passar lá assim mesmo. Eu falei, então tá. E eu fiquei brava dentro do carro, né? E a gente descendo assim a rua, passou, tipo assim, uns 2 quarteirões antes. Gente, eu arrepiava, assim, dos pés à cabeça. Eu falava, gente, meu Deus, o que tá acontecendo? E eu calado dentro do carro, né? Porque eu não queria, não podia dar o braço a torcer. Chovendo, assim. Não tinha jeito nem de parar pra olhar do lado de fora. E aí ele desceu, eu comecei a arrepiar, eu comecei a chorar dentro do carro. E aí ele pegou e parou em frente e falou assim, aqui, a loja é essa aqui. Eu falei assim, não, eu sei, é aí mesmo que vai ser. Olha só. Ele falou assim, como assim? Eu falei assim, eu tenho certeza que é aqui. Eu tenho certeza que é aqui. E realmente, assim, tive certeza. Esse era no domingo, a gente fechou o contrato na terça-feira da outra semana. Eu cheguei lá, aí a pessoa abriu lá pra mim da imobiliária, eu não sabia quanto media, eu não sabia nada, porque eu já tinha na cabeça tudo que eu queria, cor, tudo, eu já tinha desenhado. Eu tinha sonhado muito, igual eu tô falando. Gente. E aí, quando o cara abriu lá, gente, eu arrepiava, eu chorava. Eu falava assim, ele não devia estar entendendo nada. Gente, realmente tem alguma coisa acontecendo aqui. Não, na hora que ele abriu lá, eu falei assim, não, assim, era exatamente o tamanho que eu precisava, o jeito que eu queria, era exatamente aquilo. E eu não tinha nem visto no dia anterior, né, no domingo. Que legal. Mas foi muito propósito. E você? Muito bom. Nossa, Luísa, eu me orgulho, eu tenho muito orgulho da mulher de coragem que eu me tornei, assim, de romper os desafios, principalmente de ir para a área da saúde. Porque antes de eu ser biomédica, eu sou administradora de empresas. Gente. Então, antes de eu ir para biomedicina, eu atuei na área financeira, né, como administradora, e tive a proposta de também como administradora, mas dentro de laboratórios, né? E ali que me despertou esse interesse para a saúde. Legal. Comecei a me encantar por esse universo da saúde. Eu recebia muitas perguntas de paciente que, embora eu sabia responder, mas eu não tinha propriedade técnica. E foi quando eu quis estudar mais para ter propriedade técnica. E na minha cabeça, eu ia sempre trabalhar com análises clínicas, né? Eu vou estudar para trabalhar em laboratório, né? E isso aconteceu de uma forma diferente, né? Eu continuo sendo apaixonada pelas análises clínicas, mas eu busquei outros caminhos. E isso me orgulha pela coragem que eu tive, primeiro, de sair da zona de conforto, de buscar um desafio grande, mesmo sabendo de todos os riscos que a gente tem, né? De conseguir uma parceira que tem os mesmos propósitos, porque acho que isso é importante, isso, né, é igual um casamento, né? Tem que dar muito certo, né? E eu consegui essa sócia, essa parceira que tem o mesmo propósito, com os mesmos pensamentos de crescimento, porque a gente pensa, a gente é ousado, a gente quer mais, né? A gente pensa em franquias, a gente pensa grande, assim, né? Então eu me orgulho muito, né, de poder ter saído da zona de conforto, ter buscado a área da saúde e principalmente me aprimorado na técnica e quebrado minhas barreiras, porque eu imaginava assim, nunca na vida que a Evelyn fosse fazer um injetável. Eu era administradora, né, que a Evelyn fosse aplicar uma injeção. Hoje eu aplico injeção, né, faço bioestimulador, com muita tranquilidade, sem
Claro que a gente tem medo, e isso é importante, ainda bem que a gente tem medo em algumas situações, porque o medo nos faz ter cautela, ele não pode nos paralisar, mas ele nos faz ter cautela, né? Mas jamais eu imaginaria que a Evelyn um dia fosse atuar nessa área. Eu tenho depoimentos de vários amigos que falam isso pra mim. Evelyn, eu te vejo hoje nessa área, nunca imaginei que você pudesse atuar nessa área, né? Então isso para mim me orgulha muito, poder ter quebrado essa barreira, poder ter estudado mais, buscado mais, continuo estudando, eu quero ser sempre melhor, né? Ser melhor para o meu paciente, entregar o melhor para o meu paciente. Que legal, adorei. Meninas, adorei, muito obrigada. Que bom. Gostei de saber mais da história de vocês, a transição de carreira. Parabéns pela conquista de vocês. E esse é o nosso 5º episódio. Ainda temos alguns aí pela frente e eu te vejo no próximo.